Ao fazermos uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas de tamanha má distribuição de renda. Perante mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, julgam-se os mais ricos e mais beneficiados cerca de pouco mais de 2.000 bilionários, de acordo com uma lista dos mais ricos divulgada pela Forbes na edição de 2019. Bom, a Forbes mapeou que juntos eles contam com um patrimônio de aproximadamente 8,7 trilhões de dólares. Embora menos pessoas vivam em situação de extrema pobreza, ainda existem cerca de metade da população mundial, o que equivale a 3,4 bilhões de pessoas que ainda lutam para ter acesso às necessidades básicas. Em virtude disso, faz-se necessário que haja oportunidade de aprendizado financeiro equiparado à população, visto que há desvantagens em relação às realidades socioculturais de polos contrastantes. Como se não bastasse, aqueles que pertencem à classe média muitas vezes temem assuntos como ações, investimento e até mesmo contabilidade por não terem os conhecimentos básicos desses termos e esses tipos de assunto. Ademais, é propício que haja o levantamento de dados e informações pertinentes ao questionamento sobre a falta de acesso à educação financeira, além de realizar estudos sobre as vertentes de distribuição. Analisando o histórico inflacionário em que o país se encontra, é notória a influência financeira na vida dos brasileiros. Segundo a Ambima, 40% dos brasileiros não poupa, e isso se dá pela falta de educação financeira nas escolas, apesar de estar presente no componente de matemática financeira da base curricular, presente nos termos de juros simples e compostos, apesar de não estarem voltadas a auxiliar os estudantes na vida financeira. As hipóteses do nosso TCC, elas têm extrema importância, pois elas delimitam o tema e fazem o pesquisador comprovar ou deletar tal hipótese. Elas são suposições, e no nosso trabalho, as hipóteses são: a ausência da educação financeira se refere à falta de conhecimento da população e falta de plataformas acessíveis, ou seja, a população tem uma extrema falta de conhecimento a respeito do tema, e plataformas acessíveis. Outra hipótese se refere à base curricular, que tem extrema defasagem, fazendo com que a população tenha problemas lógicos e problemas de interpretar texto. Com isso, elas não conseguem tomar a melhor decisão na hora de comprar. O presente trabalho se justifica pelo crescimento de adversidades ocasionadas pela má administração financeira, a qual a sociedade brasileira contribui na inexistência de uma renda de emergência, no consumo excessivo e até de eventualidades como doenças ou empréstimos. Dessa forma, a pesquisa irá contribuir não apenas no âmbito financeiro, mas também no ambiental, já que visa sustentabilidade e consumo consciente, tendo como objetivo geral auxiliar no entendimento dos termos técnicos sobre a educação financeira e, mais especificamente, o objetivo de criar um aplicativo para que seja de fácil entendimento e acesso para esses conceitos básicos de educação financeira aos interessados. Foi utilizado o método de pesquisa explicativa, com o objetivo de compreender as causas e efeitos de uma educação financeira dentro da sociedade, além da pesquisa descritiva e quantitativa com o intuito de estabelecer os resultados referentes à viabilidade da aplicação da proposta. Sendo realizadas pesquisas de embasamento teórico, citando autores e especialistas, como, por exemplo, Tiago Coelho, Robert Kiyosaki e Sharon Lesher, que são autores de Pai Rico e Pai Pobre, e também Philip Kotler. Antes de adentrar no primeiro capítulo do nosso TCC, outra vertente está incluída na introdução. Se refere aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a qual foi proposta pelo Centro Paula Souza com o intuito de linkar a base técnica com o curso de administração. Escolhemos a dimensão social, objetivo 4, 4.3 e 4.4, educação de qualidade, a qual abordaremos a educação financeira. Dimensão ambiental, objetivo 12, 12.7 e 12.8, consumo e produção responsável, a qual abordaremos o consumo consciente em relação ao dinheiro. E dimensão econômica, objetivo 8, trabalho decente, crescimento econômico, 8.3 e 8.10, e objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura, 9.c,
a qual abordaremos a educação financeira através de um aplicativo. Educação financeira. Antes de abordar esse tema, é preciso conceituá-lo. Segundo a OSDE, a educação financeira é o processo pelo qual os indivíduos e a sociedade melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, ou seja, gastar conscientemente sem precisar de empréstimos. É de extrema importância, pois traz inúmeros benefícios como controle, organização e planejamento da sua vida financeira. Segundo Robert Kiyosaki, a maioria das pessoas está concentrada demais em gastar dinheiro. O que elas deveriam realmente focar é na sua educação financeira. A educação financeira no Brasil. As principais causas da ausência da educação financeira dos brasileiros são o histórico inflacionário do país, a defasagem na base comum e a falta de conhecimento. Em primeiro lugar, o histórico inflacionário do país começou nos anos 40 e só foi se estabilizar com a chegada do Plano Real. Em segundo lugar, os brasileiros têm dificuldade em interpretar texto e resolver problemas lógicos, sendo assim, não conseguem tomar a melhor decisão. E em terceiro lugar, a falta de conhecimento. Muitas vezes, a maioria das pessoas não tem ideia do que significa a educação financeira. A maioria dos brasileiros utiliza seu salário para pagar suas contas e se sustentar, optando geralmente pelo parcelamento. Um exemplo disso é o sonho de consumo de qualquer indivíduo, o carro. Com as altas taxas de juros, ele acaba sendo 3 vezes mais caro que pagando à vista, tendo como única opção optar pelo financiamento. De acordo com o ranking global, o Brasil tem um longo caminho para se percorrer para se educar-se financeiramente. Diante desse cenário, repassaremos os ensinamentos dos componentes de gestão financeira e econômica e contabilidade. Os principais conceitos de gestão financeira e econômica se referem ao planejamento e orçamento financeiro. De acordo com o IF, o orçamento financeiro pessoal implica na previsão de receitas e despesas em um determinado período. E segundo Louis Frankenberg, qualquer pessoa, sendo física ou jurídica, pode avaliar o seu patrimônio. Já em contabilidade, os principais conceitos constituem as demonstrações contábeis, como por exemplo o balanço patrimonial e o DRE, tendo como exemplo o livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso, e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. A poupança é a aplicação mais popular do Brasil. De acordo com uma pesquisa da SPC Brasil, 61% das aplicações dos brasileiros são na poupança e 58% da população não sabe os investimentos que contêm as taxas de maior rentabilidade. Diante disso, é possível perceber que não há conhecimento. E de acordo com o gráfico, é possível observar o crescimento da poupança, que só ocorreu depois da estabilização monetária. Dando continuidade, a poupança é um ato que se destaca entre a população brasileira. Já em contrapartida, nos Estados Unidos, o que mais se destaca entre a população são os investimentos na bolsa de valores. Cerca de 65% da população realizam esses investimentos. E já aqui no Brasil, quando falamos em investimento, causa medo e insegurança entre as pessoas pela falta de conhecimento. Já nos Estados Unidos é algo cultural, então desde cedo os jovens são incentivados a realizarem os seus investimentos para terem retorno no futuro. E conceituando esse assunto, ele pode ser definido como um ato de investir um capital em um ativo tangível ou não, com o intuito de receber um retorno. Ademais, parte do endividamento da população brasileira está diretamente relacionado com as altas taxas de juros ao consumir algum produto. E tendo como base o livro Pai Rico e Pai Pobre, ele enfatiza a importância de se introduzir a educação financeira nas escolas desde cedo. Além disso, traz também a importância da independência financeira e como administrar o seu dinheiro. Como exemplo de juros simples e compostos, podemos citar como exemplo empréstimos, renegociações de dívidas e até mesmo como calcular o desconto de um determinado produto.
Também é importante enfatizar o papel da cultura e dos contextos históricos. Bom, em 1994, com o Plano Real, que tinha como intuito estabilizar a economia do país, a população brasileira passou a consumir mais do que deveria, gerando assim altas dívidas além do consumismo. Bom, isso não é diferente hoje em dia, principalmente com as influências digitais e estratégias de marketing, na qual a população consome mais do que pode e pagando assim taxas de juros altas, acarretando também no endividamento e entre outros. Bom, Augusto Conte, no seu livro Vida Líquida, ele cita a sociedade de consumo e de como essas influências afetam a população. Em suma, 40% dos indivíduos não poupam seu dinheiro mensalmente. Isso se deve à defasagem na educação financeira nas escolas, que, apesar de estar assegurada em lei desde 2017, essa não é uma realidade presente. Vamos para o perfil do brasileiro que investe. Segundo algumas tabelas de pesquisa, 50% desses brasileiros são homens de 43 anos, com uma renda média de R$ 5.400. E esses brasileiros, 89% usam a poupança. No nosso país, existe uma crise econômica muito extrema, né? E isso é devido às dívidas. Dívidas nada mais, nada menos que contas a pagar. Muitas vezes essas contas a pagar, essas dívidas, são causadas por compras excessivas sem pensar, né? O psicológico fala mais alto, né? Você compra, a pessoa compra sem pensar, mesmo com pouco dinheiro. E quando você tem muitas dívidas, pode acabar causando estresse e problemas psicológicos, né? E vale notar que existem dois tipos de devedores: os devedores passivos e os devedores ativos. Os passivos, eles não conseguem administrar a vida financeira. Os ativos, eles se endividam devido a eventualidades. Agora, a relação que a educação financeira tem com a matéria de legislação é a seguinte: tributos. Tributos é o que? Seria as taxas, os empréstimos, os impostos. E essas tributações, elas influenciam e afetam as contas no dia a dia e as finanças no final do mês. Agora, na pesquisa de mercado, ela significa coleta e análise de dados, né? E a gente usou isso durante o trabalho aqui na cidade de Santa Isabel, e o resultado que tivemos foi um total de 315 respostas. Para o marketing, marketing é o conjunto de atividades humanas. Na matéria de marketing, a gente irá utilizar o estudo dos ambientes sociocultural, econômico e tecnológico, também a análise SWOT, que aprimora a aplicação e desenvolvimento, e o briefing, né, conjunto de dados, onde esses dados possuem público-alvo e os objetivos, que são dois pontos mais importantes, né? Na matéria de empreendedorismo, iremos utilizar o brainstorm, né, tempestade de ideias, onde basicamente se reúne várias pessoas formando um grupo, cada um irá expor sua ideia e no final eles vão chegar a um bom consenso para ver qual a melhor forma para se obter um resultado plausível. E a criação e inovação também, né? Porque na vida pessoal e profissional temos que ser criativos e ser inovadores para ter um diferencial. E com o feedback da pesquisa de mercado, né, que tivemos aqui em Santa Isabel, utilizaremos o aplicativo para conter todas as informações sobre educação financeira e outros fatores, né? Vai ser um aplicativo bem informativo e esse aplicativo vai ser acessível para a maior parte do público.